Tronco encefálico. Como vimos, nós estamos subindo o sistema nervoso central. Começamos, e eu falei sobre estruturas do sistema nervoso periférico, depois comecei a falar da medula, subimos a medula e agora chegamos aqui na região do tronco encefálico. Um tronco encefálico ele é subdividido em 3 partes, em bulbo, ponte e mesencéfalo. Então essas são as suas 3 partes. Ele é a primeira parte do encéfalo, de um ponto de vista caudal para um cranial. Ok? Então é isso que nós temos de ideia. Sabemos que associado ao tronco encefálico, que é isso aqui, ó, esse aqui é a região da ponte, essa região do bulbo, e aqui a gente tem um pouquinho já de medula espinal. Mas olha só, associado ao tronco encefálico, nós temos nervos cranianos. A maior parte deles estão associados ao tronco encefálico, salvo 2. O primeiro nervo craniano não tem origem no tronco encefálico, que trata-se do nervo NC, de nervo craniano, NC1, que é o nervo olfatório. O nervo olfatório, como o nome dele indica, cuida de modalidades olfativas, ou seja, ele vai inervar aqui, ó, a mucosa respiratória na região, obviamente, do nariz, mais especificamente localizado na concha nasal superior e na porção superior da concha nasal média. Aqui nós teremos terminações nervosas olfativas que levarão, são quimiorreceptores, que levarão essa informação até o cérebro, né? Até o bulbo olfatório, depois do trato olfatório e em seguida até o córtex olfatório que encontra-se aqui no lobo temporal. NC2 também é um nervo que não tem origem no tronco encefálico. A origem dele é a partir aqui da retina, nas fibras da retina, estão vendo? E a partir daqui da região da retina tem uma condensação dessas fibras formando um nervo óptico. Este é o nervo óptico, que é o NC2. O nervo óptico ele se une formando assim um quiasma óptico. Parte das fibras vão cruzar a linha média e vão para o outro lado. Outra parte das fibras seguem do mesmo lado. Enfim, aí tem toda a composição para um campo visual. E o fato é que daqui parte dessas fibras ópticas, o maior contingente delas vão se destinar para o lobo posterior do cérebro. Mas antes de chegar no lobo posterior do cérebro, veremos que a informação é capturada na retina, trafegada pelo nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, uma porção irá para a região de uma estrutura chamada de corpo geniculado lateral, que é uma estrutura do tálamo, e dali, aí sim, a partir do tálamo vão partir um trato que vai em direção ao lobo occipital. O sistema nervoso é mesmo assim, ele é todo cheio de subdivisões, vocês já notaram. O nervo óptico, assim como o nervo olfatório, é um nervo exclusivamente sensorial, só cuida de informação sensorial. Este, o NC1, de informação sensorial olfativa, o NC2 de visual, ou seja, vinculado à parte de fotorrecepção. Depois, eu passo a mencionar 3 nervos. NC3, que é o nervo oculomotor, NC4, que é o nervo troclear, e NC6, que é o nervo abducente. Estes nervos cuidam da oculomotricidade, ou seja, dos músculos que movimentam o olho. Se eu pedir para você olhar para cima, você olha. Se eu pedir para você olhar para o lado, você olha. Se eu pedir para você olhar para baixo, você olha. Para que você movimente os olhos, você tem associado aí músculos bem pequenos, os músculos do bulbo do olho. São 6 músculos que fazem essa movimentação. O principal nervo que faz a motricidade do olho trata-se desse nervo aqui, do nervo oculomotor. Então, é isso que nós temos.
Além disso, esse nervo oculomotor cuida também da inervação do músculo que vai fazer a constrição, ou seja, a diminuição da pupila. Então, a miose, tá? Então, a miose pupilar, então a constrição da pupila. Se você fizer uma experiência na sua casa com uma outra pessoa, pega a câmera do seu celular, aponta para a bolinha preta do olho do sujeito, ou seja, para a pupila do sujeito, e você verá que automaticamente haverá um fechamento da pupila. Então, uma constrição pupilar. Aqui temos o quinto nervo craniano, o NC5. O NC5 trata-se do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é responsável, veja, pela parte sensitiva de praticamente boa parte da cabeça. Então, toda a região da face, então da mandíbula, da maxila, do nariz, da boca, dos dentes, da língua, a parte sensitiva dela, tá? De dor, temperatura, tátil, tá? Então, de todas as regiões, parte da orelha, do olho, tá? Do bulbo do olho, quando cai um cisco no olho, da região aqui frontal, né? Do ápice da orelha até a região do vértice da nossa cabeça. Então, tudo isso daí é nervo trigêmeo. Ele é o nervo responsável pela dor de cabeça, pela dor de dente, pela dor da articulação. Para quando cai um cisco no olho, a gente começa a sentir ali que tem um cisco no nosso olho, né? Então, tudo isso daí, nervo trigêmeo. Por isso também chamado de nervo do dentista. E, além disso, ele cuida da parte motora, né? Dos músculos, por exemplo, da mastigação. Então, do músculo temporal, do músculo masseter, que vocês viram, músculo pterigóideos. Então, ou seja, cuida dos músculos da mastigação também. Tá? E de alguns músculos supraioideus aqui. Depois vamos para o NC7. O NC7 é o nervo facial. O nervo facial, ele é um nervo que é responsável pela musculatura da mímica, da face, ou seja, pelos músculos da expressão fisionômica, quando a gente sorri, quando a gente pisca o olho, quando a gente manda um beijinho. Então é tudo isso aqui, ó, nervo facial. Além disso, ele também inerva glândulas salivares, como a glândula submandibular e a glândula sublingual. Então, são glândulas salivares maiores, que já foram mencionadas, são inervadas pelo NC7. E ele também cuida da sensibilidade, parte da sensibilidade especial da língua. A língua, se você morder a língua, dói, não dói? Então, quando você morde a língua, as fibras de dor são levadas pelo nervo trigêmeo. E quando você toma algo quente, fala, poxa, queimei minha língua. Também nervo trigêmeo, essa modalidade sensitiva. Agora, quando você sente o gosto, a gustação de um dado alimento, aí esta informação já sobe via 3 nervos. Via o NC7, então o nervo facial, o nervo glossofaríngeo, NC9, e também pelo nervo vago, tá bom? Então a sensibilidade gustativa da língua por esses 3 nervos. Aqui temos o próximo, que trata-se do nervo NC8, o nervo vestíbulo coclear. A sua parte coclear e a sua parte vestibular. O nervo vestíbulo coclear, a parte coclear dele, leva a informação da cóclea, que é o órgão da nossa audição. Então, vem uma onda mecânica, que é a onda sonora, faz vibrar a membrana timpânica, por sua vez os ossículos da audição estão associados à membrana timpânica e articulados entre si, e o estribo, né? Então o martelo está vinculado à membrana timpânica, e a gente tem a bigorna, que faz a interconexão do martelo com o estribo, e o estribo faz a sua conexão com a cóclea, batendo na cóclea, e assim essa repercussão formará, né, a chamada transdução do sinal mecânico, que é a onda sonora, para a parte elétrica, que nós vamos ter aqui na cóclea, porque eu tenho terminações nervosas aqui. O ponto é que a parte vestibular já
aqui já veremos esses canais semicirculares que, quando movimentados pela movimentação da cabeça, esse estímulo mecânico, que é um movimento, ele vai ser traduzido em um estímulo elétrico. Os canais semicirculares levam informação de equilíbrio da nossa cabeça. Portanto, a gente tem aqui no NC8, no nervo vestíbulo coclear, as informações vinculadas à audição e a equilíbrio. Depois temos aqui um próximo nervo, o nervo NC9, que é o nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo, ele cuida da parte de movimentação de parte da faringe, então da deglutição, e também da parte sensitiva. Além disso, ele inerva a glândula parótida, a maior das glândulas salivares. E na sua parte sensitiva, ele está vinculado tanto com a gustação, conforme eu já mencionei, e também com a parte de captação da informação da pressão do gás, de CO2 e de oxigênio, vindos pela artéria carótida. Então lá ele faz isso e captura também a pressão, a distensão desta artéria, que é uma onda mecânica. Quando o coração contrai e entra em sístole, você já sabe que a partir do coração sai a artéria aorta, e na artéria aorta derivam ramos que vão para a cabeça, que esses ramos, por sua vez, vem a circulação que vem para a cabeça, vem mediante a artéria carótida. Essa carótida vai se dividir em carótida externa, carótida interna. O fato é que ali na carótida comum, que é antes da divisão da carótida interna e externa, tem uma pequena dilatação. Essa dilatação é inervada pelo nervo glossofaríngeo, e quando essa dilatação ela sofre uma perturbação mecânica, informa o sistema nervoso de como que está a pressão que está vindo para a cabeça. Então, com isso, ele consegue regular ajustes da nossa regulação cardíaca, da contração do coração. Muita coisa, né, gente? Mas vamos seguir a vida. Vocês estão preparados. Próximo, são profissionais da área de saúde. Próximo, o nervo NC10, o nervo vago. O nervo vago, ele tem um nome assim, não é à toa, porque vago vem de vários. Então, vários nervos de várias regiões se aglomeram e formam uma raiz mais espessa, chamada de nervo vago. Esse nervo vago, por sua vez, ele vai dar inervação para várias estruturas vinculadas à laringe, então a vocalização, a produção de som é dada via ele, mas a sensibilidade da laringe também é dele, a sensibilidade da traqueia e a motricidade dos músculos da traqueia também estão vinculadas a ele. Aí temos os brônquios, são inervados também por ele, os pulmões são inervados por ele, o coração é inervado pelo nervo vago, o estômago, o esôfago, as alças intestinais do jejum e do ilho, parte do intestino grosso, tá? É inervada também pelo nervo vago. Aqui tem autores que colocam que a porção do colo ascendente e também do colo descendente sigmoide inervada pelo nervo vago. Ou seja, ele tem uma extensão muito grande. Além disso, o fígado, o baço, a vesícula biliar, os rins também recebem fibras vinculadas ao nervo vago. Então veja que ele tem uma extensão muito grande e ele tem origem a partir aqui do bulbo, da região do bulbo, que é uma região do tronco encefálico. Além disso, também ele inerva um pouquinho aqui o pavilhão auricular ali, então a concha inferior do ouvido externo, da orelha externa. Aqui temos o seguinte, NC11. O NC11
é o nervo acessório. O nervo acessório ele cuida da motricidade de dois músculos que nós conhecemos bem, do músculo esternocleidomastoide, que é o que faz girar a nossa cabeça para um lado e para o outro, e do músculo, deste músculo aqui, que é o músculo trapézio, é inervado pelo nervo acessório. NC12 é um nervo também motor que inerva a língua, é o nervo hipoglosso. NC12 é o nervo hipoglosso, ok? Então, o que interessa disso para o tronco encefálico? Seguinte, lembra que eu falei que o NC1 e o NC2 não têm origem no tronco encefálico. Já de NC3 a NC12, sim. Então, vamos ver o seguinte. NC3 e NC4 têm origem no mesencéfalo. NC5, 6, 7 e 8, então todos estes que eu mencionei, NC5, 6, 7 e 8, têm origem na ponte. Já NC9, 10, 11, né, e NC12, todos eles têm origem no bulbo. Então, nervo glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso, origem no bulbo. Nervo trigêmeo, NC5, NC6, nervo abducente, NC7, nervo facial, NC8, nervo vestíbulo coclear, estes têm origem na ponte. E NC3, que é o óculo motor, e NC4, que é o nervo troclear, tem origem no mesencéfalo. NC2 vai ter conexão com diversas estruturas, dentre elas com o lobo occipital e com o tálamo, e NC1 vai ter conexão com outras estruturas. Então, NC1 ele vai fazer conexão final com o lobo temporal na região de Unco, tá? Então, estes são os nervos cranianos. Falei da função de cada um deles e como eles estão associados. Mais uma vez, a gente está vendo aqui uma imagem dos nervos cranianos. Esse aqui é o nervo óptico, o quiasma óptico, o trato óptico. Aqui o nervo NC3, que é o nervo oculomotor. Esse aqui é o nervo troclear, que é o NC4. Aqui o nervo trigêmeo, que é o NC5. Aqui o nervo abducente, que é o NC6. Essas duas raízes pequenininhas é o NC7, que é o nervo facial. Aqui vemos o nervo NC8, que é o vestíbulo coclear. Abaixo dele, aí a gente já vê, já em região de bulbo, o NC9, que é o glossofaríngeo, o NC10, que é o vago, o NC11, que é o nervo acessório, e à frente aqui temos o NC12, que é o nervo hipoglosso. Nessa região do mesencéfalo, quando a gente corta o mesencéfalo, é como se fosse um corte nesta região aqui, ó, dos pedúnculos cerebrais, tá? Quando eu faço um corte nessa região, eu observo isso aqui. Eu observo os pedúnculos cerebrais, certo? E aqui eu vejo um emaranhado de estruturas que eu vou mencionar e vou dar destaque a esta daqui, ó, a chamada substância negra do mesencéfalo. Na substância negra do mesencéfalo, ela é muito importante porque ela produz, é uma das regiões que produz um neurotransmissor muito importante chamado de dopamina. Essa substância negra do mesencéfalo, ao produzir a dopamina ela vai ganhando, né, várias conexões. Aqui em destaque, nós temos uma via relacionada com a parte de regulação de atividade motora. Então, a dopamina, ela entra em alguns circuitos cerebrais, dentre eles o circuito de regulação de atividade motora, vinculadas aqui, ó, aos chamados núcleos da base, que nós já vamos ver, tá? Na nossa aula, quando chegarmos ao telencéfalo.
E aqui vejo que alguns neurônios, né, fazem conexão, com a substância negra do mesencéfalo, tá vendo? E que da substância negra do mesencéfalo também partem neurônios, que atuarão ora inibindo alguns neurônios, alguns circuitos neuronais, ora excitando alguns circuitos neuronais. E o fato é que esses neurotransmissores, no caso a dopamina, que é produzida na substância negra do mesencéfalo, interfere, no final das contas, em circuitos que cuidarão de atividade motora e também com atividades psíquicas. Aqui vocês vão entender, sujeitos que têm por exemplo, uma atrofia ou uma modificação dos neurônios da substância negra do mesencéfalo e assim, por conseguinte, uma alteração na quantidade de dopamina, da produção de dopamina, trará repercussões. Essas repercussões estão vinculadas, por exemplo, com uma doença muito falada e que vocês já devem ter visto alguma pessoa assim, se não, verão em algum momento, que é a chamada síndrome parkinsoniana, especialmente a doença, o mal, né, de Parkinson. Então, onde o indivíduo, observa que o indivíduo ele fica mais letárgico, mais enrijecido, né, então, com movimentos mais enrijecidos, tremor, certo? Então, o indivíduo tem tremor durante o repouso, então a mãozinha fica tremendo, geralmente, né, que a gente vai ver a extremidade tremendo, que é mais pendular, então a gente consegue observar mais. A face pode, com o avanço da doença, tornar-se mais inexpressiva e assim ter o nome de face em máscara. E o indivíduo pode ter também alteração no seu humor, vinculado aí a um humor mais depressivo, porque a via da dopamina, quando vinculada ao nosso sistema das emoções, ao sistema límbico, ela vai estar relacionada com a via de prazer. Então, os circuitos dopaminérgicos cuidam no cérebro, além da parte de motricidade, ele pode estar vinculado a uma parte de motricidade, a circuitos motores, e também a circuitos vinculados ao prazer. Então, lá dentro do sistema límbico. É importante destacar que também aqui dentro do tronco encefálico, além dos núcleos de nervos cranianos do NC3, do NC4, do NC5, do NC7, do 9, do 10, do 12, do 11, além desses núcleos motores dos nervos cranianos, existe também uma substância, um emaranhado de fibras e também de substância cinzenta, que integra esses diferentes núcleos e integra assim diferentes funções. Esta formação de neurônios e de fibras nervosas nós damos o nome de formação reticular, formação em rede reticular. Essa formação reticular no tronco encefálico, ela é muito importante, por quê? Porque ela vai cuidar de informações vitais do nosso organismo. Então, ela está relacionada com as seguintes atividades. Atividade de ativação cortical, ou seja, se o indivíduo tiver uma lesão no tronco encefálico, especialmente atingir a formação reticular, esse indivíduo vai ter um estado de coma, ou seja, ele vai ficar em inconsciência. Então ele fica inconsciente. Por quê? Porque o cérebro dele, lembra das informações todas que tem que vir para esses nervos cranianos para ativar essas funções todas que eu falei? Ou pensa todo o fluxo de informação que vem da medula, que vem do cerebelo, ou que vem lá do cérebro em direção à medula, ao tronco encefálico, necessariamente tem que fazer conexão também com isso aqui, com a formação reticular. Então, a formação reticular ela ativa o córtex cerebral. Então, se desligar a formação reticular, desliga também o cérebro. Compreende? Então, cuida da ativação cortical, regulação do sono, né? Então, ou seja, o sono não é um estado que a gente fica em ligeira inconsciência,
certo? Então a gente fica em ligeira inconsciência. A gente está num estado de inconsciência. Embora tenhamos, durante as fases do sono, períodos em que temos uma ideia, assim, estamos mais suscetíveis a acordar e inclusive sonhamos em alguns momentos. E aí nós temos uma lembrança daquele sonho que tivemos, né? E temos uma sensação muito realística de como estivéssemos acordado, embora estejamos dormindo. Mas a gente tem memória de alguns períodos, trechos desse sono. E em alguns momentos não, total ausência de consciência, certo? Então esse é o sono. E quando a gente acorda, a gente dá o nome desse estado de vigília, sono e vigília. Então ele cuida da regulação do sono e vigília, integração de vários reflexos do vômito, da respiração, reflexos cardiorrespiratórios, reflexos miccionais, tá vinculado com ele aí, com a formação reticular. Centro respiratório, então importante, né, para a regulação da atividade respiratória, centro vasomotor, ou seja, regulação da atividade cardíaca. Então, veja que essa formação reticular ela é muito importante. O tronco encefálico abriga essa formação reticular.